Augusto Mateus é convidado deste grande jornal. Professor, boa tarde. Boa tarde. Pela sua presença. Bom, política, isso à parte, independentemente depois da retórica política. Portugal precisa, de facto, de mais tempo e mais dinheiro. Tenho muitas dúvidas. Admito que não necessita. Tenho dúvidas pelo seguinte. Se está lembrado, nós comentámos aqui, em devido tempo, a ideia de que há aqui dois riscos. Uma coisa que eu tenho chamado a possibilidade de um círculo vicioso de austeridade comentei logo no princípio que me parecia que as estimativas de receita fiscal, digamos, contidas no orçamento eram demasiado otimistas e que, portanto, me parecia que faltava qualquer coisa entre 0,5 a 0,75 do PIB. E, portanto, creio que, digamos, aquilo que se passa é, por um lado, nós estamos com uma conjuntura europeia e internacional diferente daquela que era a que fazia parte das projeções quando foi negociado este memorando e, portanto, construído este programa de auxílio económico e financeiro a Portugal. E, portanto, mudadas essas condições, tenho aqui também defendido que me parece absolutamente normal que estas revisões trimestrais também sirvam para fazer adaptações àquilo que não tem que ver com o esforço que Portugal está a fazer, mas aquilo que tem que ver com as variáveis externas que não são essenciais, mas condicionam o ritmo e a intensidade com que se faz o É do mais elementar bom senso. Exatamente. E, portanto, creio que há toda a margem para isso. Os próprios, tanto quanto sei, os próprios mercados e os próprios protagonistas do mundo económico já formularam, quer para países como a Alemanha ou a França, quer para países como Portugal ou a Grécia ou a Irlanda, quer para países como a Espanha ou a Itália, já formularam a sua própria ideia do que é, enfim, aceitável e do que não seria aceitável do ponto de vista do não cumprimento das metas fixadas, ou de forma mais dura nestes programas, ou de forma menos dura nos documentos nacionais e nos programas de estabilidade e crescimento no quadro da área do euro. E, portanto, eu creio que nós estamos aqui com um problema que é basicamente o seguinte. O ajustamento foi feito, como sabe, do ponto de vista do lado da despesa pública, muito centrado no rendimento de funcionários públicos e de reformados e pensionistas. E a variável que está a ajustar mais, em termos da procura global, é o consumo privado, o consumo das famílias. Aliás, a economia portuguesa tem uma evolução em termos de variação do produto que é menos intensa na descida do que as estimativas mais pessimistas, que resulta basicamente do consumo público não ter baixado tanto como previsto e estar a baixar menos que o consumo privado. Nesse contexto, o que é que acontece? O ajustamento faz pela quebra do rendimento e pela quebra do consumo e, portanto, arrasta a quebra da receita fiscal. E, portanto, é óbvio que aqui, se continuarmos mais 2 ou 3 anos a fazer o ajustamento desta maneira, o tempo não resolve nada. Pelo contrário. E, portanto, pode agravar. Aquilo que eu tenho insistido é que, sendo inescapável a austeridade, no sentido de que havia todo um conjunto de desequilíbrios insustentáveis na economia portuguesa, o déficit externo, o déficit das contas públicas, um conjunto de afetação de recursos, afetação é a palavra cara dos economistas, mas é a decisão que eu tomo em termos de fazer isto e não fazer aquilo, pôr os meus recursos aqui e não os pôr ali. Tenho aqui também procurado explicar que o principal problema que nos trouxe aqui foi pormos recursos excessivos no que é estritamente português e pormos recursos insuficientes naquilo que é a afirmação de Portugal a produzir bens e serviços para procuras mais alargadas e com outro dinamismo. Apostas erradas que deram isto. E, portanto, eu creio que o nosso problema é um problema de austeridade inescapável, mas que pode ser mais inteligente e mais seletiva, e também tenho insistido que não é por falarmos muito de crescimento que ele acontece. Nós não precisamos de mais dívida, precisamos de mais investimento e com boas políticas públicas, com confiança, com devolução de alguma ambição aos agentes económicos e à população,
com aquilo que eu tenho insistido, que é ajudar todos os agentes económicos, famílias, empresas, investidores, forradores, a encontrarem o que eu tenho chamado pontos de amarração, isto é, a viverem, bom, já fizemos ajustamento, agora vamos viver de outra maneira, vamos consumir de outra maneira, vamos investir de outra maneira, vamos adaptar-nos a um mercado onde vendemos menos, mas não numa lógica de dificuldade permanente cada vez maior, mas numa lógica de começar a construir, novo paradigma começar a construir o tal crescimento que se quer. E, portanto, esta articulação entre crescimento e austeridade continua muito difícil de se fazer, porque no mundo da política isto significa pôr um cascol do Porto e do Benfica, ou do Sporting e do Benfica, e as pessoas acham que não podem fazer isso. Colocaram-se num debate político muito pouco interessante e muito pouco útil entre os campeões do crescimento e os campeões da austeridade, como se fosse possível escolher entre as duas coisas e não como se a tarefa dificílima não fosse a de articular estas duas coisas. Mas o debate político atual é totalmente estéril, na sua opinião. Absolutamente estéril e perigoso. Porque, por um lado, faz esquecer que a situação é de emergência. Quer dizer, o debate tende a transmitir aos portugueses que fazem a sua vida e, portanto, que não estão diretamente ligados a isto, fazem esquecer que estamos numa situação de emergência em que a nossa margem de escolha é muito limitada. Ouvindo certos debates, nós podemos pensar que, afinal, podíamos escolher fazer assim, não fazer. Não temos tanta possibilidade de escolha. E, por isso, as escolhas têm que ser muitíssimo bem feitas, as poucas que podemos fazer. E, por outro lado, creio que toda a gente perceberá o que eu estou a dizer, no sentido de, não é questão de tempo, é questão da inversão do processo de ajustamento. Nós temos que pôr mais força do ajustamento, não no rendimento das famílias, não no consumo das famílias, temos que pôr mais força do ajustamento naquilo que é o consumo coletivo, aquilo que é o consumo público. E isso faz com o redimensionamento do Estado. Isso é parte difícil. Mas tem que ser feito. E, portanto, não se faz aos bocadinhos. Quer dizer, eu tenho muito... Você, quando tem uma infecção, uma amidalite, ou quando tem uma infecção nos dentes, normalmente toma um antibiótico do espectro largo, e toma-o durante X dias naquela dose. Não vai dizer, causa-me muito mais tarde, em vez de tomar 10 dias, vou tomar 20 dias, meias doses. Meias doses é nos almoços quando se está em crise, não é propriamente nas terapias. Portanto, o nosso problema é um problema... Essa imagem é claríssima. É um problema de afinar a terapia. Há aqui também uma dificuldade que é, enquanto, na minha opinião, o Fundo Monetário Internacional tem uma posição mais técnica e, na minha opinião, também mais construtiva, mais construtiva, de acordo com a mais virada para uma coisa pura e dura, que pode parecer a muitos desapiedada, mas que é, há uma crise, vamos solucionar essa crise, façam lá o que têm que fazer e não protestem muito. As instituições europeias têm uma mais política. Mais política. Portanto, e quando a política tem P grande é fantástico, quando a política tem um P não muito grande, como é o P dos tempos em que vivemos, não ajuda muito. E, portanto, eu creio que há aqui, também ao nível do que as pessoas vão chamando a Troika, também algum ruído e alguma necessidade de maior convergência, de maior concertação, que seguramente será feita, mas insisto, não creio que seja basicamente um problema de tempo e de dinheiro. Portugal precisa de fazer bem a austeridade e de não da fazer mal, e portanto precisa de não estar a gerar um problema de receita fiscal a menos, porque não está a fazer o ajustamento mais forte onde o tem que fazer, e está, digamos, a fazer uma coisa que é passar de desequilíbrios financeiros a desequilíbrios económicos, mesmo em atividades que estavam relativamente bem. Bem, e reagir bem. Não é? Portanto, revisão sim, revisão normal. Estes ajustamentos devem-se fazer, na minha opinião também, concentradamente. Um curto espaço de tempo. Uma crise, as terapias anticrise são curtas. Não é? Eu não porque faz muita dor, eu não vou fazer uma cirurgia desdobrada em 4, não é? Tenho que fazer uma cirurgia, faço a cirurgia. Portanto, nós ganhamos em que a terapia seja rápida, dentro do possível, e aquilo que é preciso é garantir a credibilidade. Eu creio que não há grandes condições para
eventualmente vir a cumprir os 4,5%. Não creio que aquela ideia de que mais medidas de austeridade, porque mais medidas de austeridade geram mais agravamento do problema de insuficiência de receita fiscal e, portanto, não creio que se resolva o que quer que seja dessa maneira e, portanto, teríamos que fazer aqui uma austeridade mais seletiva e mais inteligente, reduzindo o nível de oferta de certos bens e serviços públicos não essenciais ou não prioritários, para poder mais tarde, com o crescimento económico, voltar a poder expandir essa oferta, mas oferecendo às famílias, oferecendo Admito que mais tarde seja possível expandir essa oferta. Admito perfeitamente, eu admito que... Depende da capacidade de riqueza que conseguimos para dizer uma coisa que a minha neta Simone, e o meu neto Teo e o meu neto Nicolau, que têm 6, 4 e 2 anos, vão ser jovens felizes a viver no meu país e, portanto, admito isso perfeitamente. Não estou, nem creio que ganhemos nada em... Esse seu otimismo é fantástico, faz-me falta nestas alturas. Em projetarmos tempo demais as dificuldades, mas o que cria isso é a dificuldade que muitas pessoas têm em admitir as dificuldades. Estes tempos são difíceis e vão ter que ser difíceis e, portanto, quanto mais rigorosos nós formos no enfrentar as dificuldades, mais esperança criamos para aqueles de quem gostamos e para nós próprios, depende da nossa idade, e mesmo para aqueles que têm 60 anos como eu, há espaço para, mas posso para sermos palavras, otimistas. Professor, que o Governo está a agir corretamente, exceção feita à tal aposta inteligente e estrutural no crescimento. Eu acho que o Governo tem feito bem aquilo que foi a sua interpretação do que havia para fazer, a lógica do checklist, a lógica, há esta missão, vamos cumprir, vamos fazer. Isso tem feito bem e tem feito algumas coisas difíceis, é preciso reconhecer, mas não tem talvez tido a possibilidade, como lhe digo, de equilibrar a dimensão financeira com a dimensão económica, a dimensão da austeridade com a dimensão do crescimento. Tem tido imensa dificuldade em usar as ferramentas dos fundos estruturais para promover crescimento, tem tido muita dificuldade nessa matéria e tem, de alguma maneira, como em toda a Europa, tido alguma incapacidade para a menor clarificação das prioridades da política económica com esta ideia de que, digamos, a despesa pública pode fazer muita coisa pelo crescimento económico. A despesa pública inteligente. É necessária, muito seletiva, para coisas muito específicas que são fundamentais para gerar maior mobilidade das pessoas, maior capacidade de gerar riqueza. É um investimento inteligente, não é? Isso é importante e é preciso manter capacidade de fazer alguns investimentos, mas no essencial o que nós temos que garantir é que os cidadãos e aqueles que têm maior capacidade de investimento façam investimentos. E para fazer investimentos o que é preciso é que haja confiança, que os governos estejam disponíveis para fazer uma coisa muito importante. Isto é difícil de explicar no pouco tempo que aqui temos, mas quando há uma escassez tão grande de financiamento como aquela que temos, e em alguns aspectos isso é positivo, porque a escassez de financiamento impede a asneira. E às vezes quando o financiamento é muito claro. Abundante, fazem-se muitas asneiras. Claro. Quando o financiamento é mais apertado, fazem-se menos asneiras. Isso não é mau. E o financiamento dos investimentos não se faz por princípios de solidariedade ou por princípios de simpatia, fazem-se por princípios de eficiência e de eficácia. É assim que os países se desenvolvem. Mas o que eu estava a dizer é que, quando temos esta situação, os governos, as políticas públicas, podem ajudar muito no sentido de baixar o nível inicial de investimento. Talvez dar um exemplo simples. Imagine, vou dar um exemplo de uma coisa concreta que as pessoas percebem. Eu tenho uma imensa oportunidade em Lisboa em torno da Baixa Chiado. Eu fui comissário durante 6 meses, trabalhei pro bono para isso, produziu-se um plano interessante. Qualquer pessoa entende que se trata de um sítio excepcional, de imenso valor para visitar, para fruir artes e espetáculos, para também poder viver com algumas transformações. Enfim, uma coisa rara, diferente, de imenso valor mundial e que é reconhecida. Lisboa é a única região turística portuguesa em expansão, sem especiais problemas, aumentando o número de turistas. Isso todos os condimentos para garantir a tal diferenciação positiva. Também nos deve animar. Aí, como em outras partes das cidades, as câmaras municipais, o próprio Estado, têm
ativos, terrenos, edifícios, intervenção, e, portanto, podem usá-lo, não do ponto de vista do financiamento de uma atividade que eventualmente esteja sobredimensionada, mas do ponto de vista de facilitar e reduzir as necessidades de capital dos investidores privados, desde que façam coisas bem feitas, como é óbvio, desde que venham colaborar com as ideias que existem para desenvolver. No caso da Baixa Chiada, a ideia que eu desenvolvi, em homenagem ao Carlos Paredes, é a ideia do movimento perpétuo, um sítio onde há sempre qualquer coisa para fazer com qualidade, incluindo dormir com qualidade, que é uma coisa que às vezes as pessoas não pensam. Mas, no essencial, eu creio que é esta visão que nos vai fazer o crescimento e não propriamente a ideia de que eu tenho que ter a possibilidade de gastar mais dinheiro para fazer qualquer coisa no curto prazo. O crescimento que nós temos que ter é um crescimento competitivo, sustentável, não é um crescimento conjuntural. Nós não podemos tentar criar empregos que duram 3 meses, ou que duram 6 meses, ou que duram o tempo de um subsídio. Nós temos que criar os empregos que vão durar e que são qualificados. Por outro lado, as pessoas estão completamente disponíveis para novas formas de trabalhar. Há muita gente que gostaria de poder trabalhar em part-time. E, portanto, já é possível, mas ainda é tudo muito um bocadinho complexo, complicado. Nós devíamos introduzir mais simplicidade nestas coisas. Devíamos dar mais oportunidades a gente nova que não se atrapalha para criar condições para resolver o seu próprio problema. Não há emprego, crio trabalho e logo terei o meu emprego. Misturo emprego com trabalho, faço várias coisas. Isto pode perturbar algumas pessoas que gostam de tudo arrumado, mas verdadeiramente... O caminho é por aí. Verdadeiramente, o pleno emprego existiu apenas durante 5 ou 10 anos no mundo desenvolvido, antes dos choques do petróleo. Foi um ponto muito interessante, mas é o objetivo pelo qual vale a pena trabalhar, mas se calhar a sociedade em que hoje vivemos, com as oportunidades que ela tem, veja como hoje em dia algumas orquestras sinfónicas se organizam, não tanto em torno da música, mas em torno das pessoas que podem fruir a música e, portanto, passaram a recrutar instrumentistas pela internet, claro, e passaram a usar o YouTube como principal sala de espetáculo. E têm muito mais audiência e muito mais receptividade. Portanto, nós temos que... eu não sou um maluquinho da internet nem do YouTube, mas existe e uso e digamos, toda a gente o faz. Portanto, nós temos aqui um conjunto de novas oportunidades que obrigam a que também nos organizemos do ponto de vista das empresas, do Estado, de maneira diferente. E, portanto, no caso português, vamos a caminho de um déficit superior a 4,5%. O que seria dramático é se não soubéssemos reagir, se não soubéssemos a tempo e horas é a próxima revisão da Troika, fazer em concerto com o que está a fazer na Europa a revisão de expectativas e de metas. Não creio que nos ajude mais tempo. A questão do dinheiro tem muito que ver, como aqui já falámos, com a lógica do que se passa a seguir, do retorno aos mercados, enfim, não é fácil, não é? E, portanto, há aqui um período de transição que pode ser mais complexo ou menos complexo, esse sim mais longo ou mais curto, mas no essencial, creio que a ilusão, o perigo que está aqui é a ideia de que já chega da austeridade, claro, agora vamos embora para o crescimento, porque a austeridade dói e o crescimento é bom, é uma ideia errada, que criaria enormes dificuldades. Nós temos que completar a correção dos excessos de despesa que tivemos, temos que reequilibrar a posição do país em termos de contas externas, temos que reequilibrar o país em termos de contas públicas e isso é o essencial. Não podemos... Mas, ao mesmo tempo, temos que criar confiança, oferecer esperança e fazer um conjunto de coisas para as quais existem alguns instrumentos, só que, ao contrário do que se pensa, esses instrumentos não são baseados no dinheiro, são baseados na qualidade da decisão, na confiança que se gera, enfim, na capacidade que se tem de representar o interesse de uma população. Professor, muito rapidamente, esta tomada de decisão hoje do Banco Central Europeu em relação à descida da taxa diretora, mas também às afirmações de Mário Draghi, no sentido de que, para já, o Banco Central Europeu não vai avançar com mais medidas não convencionais de estímulo à economia. É também uma posição correta em termos globais à escala europeia? Sim, nós estamos numa... Assim como os países tentam ser todos diferentes da Grécia, não é? Os responsáveis políticos tentam todos, ao tomarem medidas excepcionais, dizer que não são. Estamos todos em cima de fronteiras de interpretação das regras, dos regulamentos, dos mandatos. E obviamente que os sinais têm que ser os sinais que vão no sentido de enfrentar as manifestações mais preocupantes da crise. Eu, pessoalmente, continuo bastante preocupado com a ausência de um objetivo de valor externo para o euro. Continuo bastante preocupado com a incapacidade que a Europa, no seu conjunto, tem mostrado
de usar o euro como uma moeda internacional. Agora, claro, como não usou, tem uma dificuldade imensa com a crise da dívida soberana, não é para agora, mas no essencial eu creio que seria muitíssimo importante em termos de emprego que nós pudéssemos fazer alguma correção na política monetária europeia, portanto através da ação do Banco Central Europeu, muito em torno de fixar um objetivo credível para o valor externo do euro. Isto significa uma certa, na minha opinião, absolutamente necessária e positiva, menor apreciação. Não se trata de desvalorizar o euro, trata-se de não o deixar apreciar como ele se apreciou no passado. E isso produziria um controle adicional sobre o choque assimétrico. Isto é, como o euro se aprecia, ele produz sobre todas as economias da área do euro, as 17, um choque diferenciado para cada uma delas. Quanto menor a competitividade, maior o choque negativo. E, portanto, isso era positivo. não é fazer um euro para a Grécia, nem um euro para a Alemanha, é fazer um euro que reduz a amplitude desse choque assimétrico, posicionando-se, digamos, numa posição central da banda da competitividade destas economias. Isso podia ser feito, até porque vai em articulação com a queda da taxa diretora. E, portanto, creio que há aqui uma margem de oportunidade para a política monetária europeia, do ponto de vista desta adaptação que está a ser feita. O atual governador tem mostrado capacidade para ser criativo nessa adaptação. Agora, ele dirá sempre que tem um mandato claro e que não vai infringir esse mandato e que o mandato não lhe permite tornar permanentes intervenções que são muito pontuais e, portanto, continuará a dizer essas coisas. No essencial, creio que não temos aí especiais novidades, a não ser mostrar que estamos em dificuldade, que a conjuntura se degradou e que precisamos de encontrar também um ponto de equilíbrio na política europeia. Repare como a dificuldade que nós temos em Portugal também está na política europeia. Estes novos 120 mil milhões de euros são, esses sim, insuficientes para o crescimento e emprego, insuficientemente especificados e, portanto, nós precisávamos de uma declaração forte dos responsáveis europeus no sentido de uma adequação da política económica global, com uma ideia clara sobre um papel renovado da política monetária para suportar aquilo que é a articulação entre austeridade e crescimento, com um reforço do rigor sobre a consolidação orçamental através do Pacto de Estabilidade e das medidas de exceção que são necessárias e com políticas adequadas, não financeiras, não de despesa, mas políticas de confiança, de incentivo, de indução dos bons investimentos, usando muito a expansão de instituições que existem. Os políticos têm tido a noção de por onde é que se deve ir, não é? O Banco Europeu de Investimentos, sim, mas as formas, nós devemos ter coisas muito mais próximas daquilo que são as características das nossas pequenas e médias empresas, coisas mais colaborativas, não deixar a empresa sozinha a negociar com instituições financeiras, promover a convergência de várias empresas, plataformas de exportação, plataformas de inovação em que todos colaborem e podemos ter formas de garantia mútua, de capital de risco à europeia, muito mais próximo disso, enfim, podíamos fazer coisas muitíssimo interessantes, podíamos usar os fundos estruturais de outra maneira e podíamos gizar este programa dos 120 mil milhões com um pouco mais de dinheiro e com regras muito próximas das da coesão, porque aqui o interesse seria dar um sinal de que o dinheiro os impostos dos contribuintes europeus, na proporção em que fosse gerida à escala europeia, teriam que ser usados numa lógica de convergência europeia, isto é, prioritariamente nas economias com menor nível de desenvolvimento económico, ainda que por investimentos das empresas das economias com maior nível de desenvolvimento económico. E, portanto, seria um jogo de soma positiva em que todos podiam rever e mais fácil de fazer do que, digamos, um acordo sobre a emissão de eurobonds ou de outra coisa, que pode ser útil depois de nós resolvermos estes problemas e de termos criado muito maior integração monetária e financeira na Europa. Portanto, enfim, eu acho que como a política se move muito pelo terreno da necessidade, ela vai andar a falar destas coisas, vai eventualmente acertar numa ou outra medida. O problema é que o tempo vai escasseando e, como digo, os ajustamentos têm um tempo a ser feitos e devem ter um tempo, o tempo do ajustamento deve ser um tempo curto. Nós não devemos prolongar sacrifícios. Os sacrifícios destroem a riqueza, destroem a vida das pessoas, geram dificuldades e, portanto, mais vale aceitar um ajustamento mais forte num período de tempo mais curto do que diluir um ajustamento num período de tempo mais longo e suportar custos muitíssimo mais fortes. E essa realidade também se adapta à Europa numa escala global, professor.
Obrigado pela sua Nada, presença boa aqui no Grande Jornal. É sempre um prazer tê-lo aqui. Até para a semana.